Solana é a verdadeira Ethereum Killer. E nesse momento, a gente deve trocar os nossos Ethers por Solana. Bom, esse é o senso comum que nós vemos hoje dentro do mercado. Eu vou te dar a minha visão e vou te explicar que não. Esse não é o momento de trocar Ether por Solana. Vou te explicar que esse momento ele já passou faz muito tempo. E agora nós estamos próximos de uma reversão. Eu vou te dar a minha visão através de dados e vou te explicar o que eu realmente estou fazendo nesse momento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. E para a gente começar aqui, a gente vai passar para o Bitcoin, para a gente entender qual que é esse sentimento do mercado, como que está o ativo, bússola do mercado. Afinal de contas, Bitcoin é quem dita se nós vamos ir para cima ou se nós vamos ir para baixo em todos os outros ativos, beleza? Bom, quando a gente analisa o MVRV do Bitcoin, olhando exclusivamente para os investidores de curto prazo, nós estamos começando a reverter uma tendência que era bem negativa. Quem lembra desse período que eu estava gravando vídeos aqui, falando bastante sobre quedas, sobre estratégias de proteção, uma das coisas que eu comentava era que o MVRV ele estava fazendo topos e fundos descendentes, tá? A gente não utiliza linhas de tendência, topos e fundos e, padrões gráficos dentro da análise on-chain. Mas o MVRV ele é um indicador que nos mostra como que está a realização de lucro e a movimentação do mercado, tá? MVRV, Market Value sobre Realized Value. O que você precisa entender não é a tradução desse indicador, mas sim que quando esse indicador ele está caindo, nós estamos tendo mais realizações do que o mercado está se movimentando. Isso acaba sendo prejudicial. Mais pressão de venda nós estamos tendo nesse momento. Então, acaba que a gente tem mais quedas. Quando a gente tem o MVRV subindo, nós estamos no cenário oposto, aonde nós temos o mercado crescendo e tendo menos realização acontecendo, tá? Bom, vendo nesse momento que nós estamos subindo dentro do MVRV e não considerando porque é um topo e fundo descendente, mas sim porque está tendo as realizações mais controladas nesse momento, tá? Enquanto o mercado sobe, isso acaba sendo positivo para nós. Entendendo também que o investidor de curto prazo ele não está dentro de uma fase de capitulação, tá? A fase de capitulação do investidor de curto prazo ela acaba sendo prejudicial para o mercado. A gente se informa fundo dentro de uma fase de capitulação? Sim. Só que o problema da fase de capitulação é que dentro dela a gente tem muito panic sell, aonde as pessoas vendem sem pensar e a gente acaba tendo liquidações em cascatas, distribuições em cascatas, pressão de venda muito forte acontecendo. Não é à toa que durante um bear market profundo a gente vai ficar um longo período do investidor de curto prazo dentro da fase de capitulação. Mas, como eu falei, a fase de capitulação ela também acaba sendo uma formação de fundo. Só que o ponto aqui é que nós queremos analisar e entender em qual fase nós estamos desses investidores. Hoje nós não estamos dentro da fase de capitulação, isso acaba sendo bom, e nós também não estamos dentro da fase de otimismo, que a fase de otimismo é onde a gente começa a ver também regiões de formação de topo. Estamos dentro de uma fase aqui que chamamos fase de esperança, tá? Quando o Bitcoin está subindo ali, a gente está numa fase de esperança. Quando a gente está caindo, a gente está numa fase de medo. Mas nesse momento aqui, nós estamos vendo que está saudável. Ou seja, a gente começa analisando o mercado, olhando para os dados on-chain, entendendo qual que é o comportamento dos investidores. Se esse comportamento nos dita movimentações mais positivas, se ele nos dita um humor mais positivo e não um humor exagerado, nem de pânico, nem eufórico, nem de otimista, a gente sabe que estamos dentro de uma região interessante. Diante disso, a gente não deve ficar tanto se preocupando com proteções, porque a gente está dentro de uma região interessante. O que a gente deve fazer é aproveitar todos os pullbacks que acontecem no mercado. Isso foi o que eu fiz nos últimos dias com esse pullback que nós tivemos. Inclusive, eu mostrei para você que dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente comprou mais uma vez cravado no fundo do mercado. Isso porque a gente utiliza dados para poder tomar
decisão. Estratégias para cada fase do ciclo e estratégias para cada momento de mercado, beleza? Bom, entendendo isso, se você vê um pullback na sua frente, você vai aproveitar esse pullback até que a gente reverta esse sentimento, até que a gente reverta todas essas movimentações que nós estamos tendo. MVRV começa a embicar para baixo, a gente começa a ver o NUPL em fase de capitulação, aí a gente começa a se preocupar, beleza? Além disso, sem contar que hoje nós estamos dentro de uma fase de bull market no Bitcoin. As barras verdes aqui são os bull markets, as barras vermelhas são os bear markets. Diferente do que pregam por aí um conceito, né, que bull market são 2 anos de alta e bear market são 2 anos de baixa. Olha só, eu não tô nesse jogo para ficar 2 anos simplesmente esperando e vendo as coisas acontecerem. O mercado cripto ele é muito volátil e eu prefiro ficar exposto nas fases bullish, que são as fases de bull market, e eu prefiro ficar protegido nas fases de bear markets. Existem os bear markets profundos, aqueles que vão durar 12 meses, existem os minis que vão durar 6 meses ou 2 meses, não me importa quanto tempo vai durar aquela movimentação. Uma coisa é fato para mim, sempre que eu me exponho dentro de uma fase de bull market, eu faço dinheiro. Sempre que eu me protejo dentro de uma fase de bear market, eu preservo dinheiro. Então, eu jogo esse jogo dessa maneira. Esse indicador aqui, obviamente, é um padrão meu. Isso daqui é um indicador criado por mim, tem meu nome ali em cima. Então, aqui dentro é a minha definição de bull e bear. Saiba que a gente conseguiu prever ali até mesmo Corona Crash e tal. Ou seja, se você tivesse respeitado o que é bull market e bear market aqui, você estaria protegido das principais quedas do mercado cripto, banimento da China, Corona Crash, o bear market de 2018, bear market de 22, inclusive esse período aqui de mini bear market que nós tivemos também. Lembrando que durante esse período aqui, o que você vai fazer é mudar a sua estratégia. Não significa que você vai simplesmente ficar 100% dolarizado e sair do mercado, não significa nada disso, cara. Se você tivesse respeitado isso daqui e ficado longe das altcoins, por exemplo, você não iria ver o seu capital se desvalorizar 40%, 50%, 70%. E olha só, tem muita gente nesse momento e com Bitcoin na região de all-time high, está com 40% de prejuízo na sua carteira. Isso porque ela não respeitou uma estratégia adequada para fases do ciclo. Simples assim. Durante um bear market no Bitcoin, você não se expõe em altcoins. Ponto final. Ah, Gui, mas tem um bom projeto ali. Cara, esqueça bons projetos. Projetos é para arquiteto. Você é o investidor. Você quer dinheiro no seu bolso. Bear market dentro do Bitcoin significa que estamos em uma fase de contração e não expansão do ativo. Significa que ele vai drenar o capital de todas as altcoins. Olha só, as pessoas que estão acumulando Mortic, as pessoas que estão acumulando Lido, as pessoas que estão acumulando a maioria dos ativos, até mesmo Ether, quem ficou os últimos 2 anos acumulando Ether, sabe que, cara, não tem boa performance. No pior cenário de todos, é o Ether que performou super mal perante ao Bitcoin. Várias altcoins voltaram para o seu fundo anterior. Então saiba qual que é a fase do ciclo, saiba em que momento você está para você saber se posicionar. Nesse momento nós estamos dentro de fase de bull market. Aqui a gente pode tomar mais risco, aqui a gente não deve se preocupar tanto com estratégias de proteção, aqui a gente olha para pullbacks como oportunidades de compra. Simples assim. Mudou, voltou para bear market, a estratégia ela muda completamente. Bom, entendendo isso, dentro do Bitcoin, a gente sabe que todos os pullbacks deverão ser aproveitados com estratégias de compra, como esse candle de reversão que nós tivemos aqui. E ontem eu mostrei para você que a gente comprou dentro da carteira rumo ao milhão. Além da gente ter esse candle de reversão aqui, também a gente teve a retração acontecendo até retrações de Fibonacci. 0,382. E durante uma fase de bull market é comum que as retrações elas sejam curtas, tá? As melhores retrações são entre 0,5 e 0,618, mas durante uma fase mais consistente ali de alta, é comum que a gente só vá até 0,382, tá? Então entenda que se a gente tiver qualquer correção acontecendo, você vai ter uma visão de compra, até que o cenário ele mude. A partir do momento que o cenário mudar, a estratégia ela deve mudar completamente.
Bom, nesse momento a gente está vendo o Bitcoin subindo, tá? Para mim ainda tudo está muito saudável, a gente não chegou em regiões de sobrecompra dentro do RSI, a gente não tem divergências dentro do RSI, a gente não tem grandes candles de reversão acontecendo, a gente não formou nenhum padrão gráfico bearish ainda, ou seja, para mim aqui é apenas uma continuação da movimentação. Obviamente que ao longo desse caminho o mercado se movimenta em ondas, porque a alta ela não é infinita, a gente não anda em linha reta, ainda mais olhando para gráficos interdiários. Aqui, por que a gente está vendo 3 candles vermelhos? Cara, porque tem traders operando no curto prazo, que entraram aqui embaixo e que estão saindo aqui em cima. 3% vezes 10 dá 30% de lucro para o trader. Para o trader, isso já está mais do que suficiente. Ele sai fora desse jogo, beleza? Então eu acredito que aqui a gente vai continuar subindo, tá? No momento, é ponto de compra? Não, ponto de compra foi aqui atrás. Se você perdeu, se você dormiu no ponto e não viu o ônibus passar, agora o que você vai ter que fazer é esperar o próximo ônibus chegar. Não adianta você querer sair correndo atrás do ônibus para ver se você consegue pegar ele. Não. Entre nos momentos certos. Gui, mas pode continuar subindo a partir de agora, eu posso fazer dinheiro? Sim, você pode fazer dinheiro se ele continuar subindo, só que você não está entrando de uma maneira estratégica, você não está fazendo uma análise e você não está construindo uma técnica que você consiga replicar no futuro. Saiba que o seu comportamento como investidor, ele vai ser replicado em todas as suas decisões. Então, se hoje você entrar por conta do FOMO, amanhã você vai entrar por conta do FOMO. E um dia você vai entrar e vai colocar a estrela no topo do mercado, porque você vai entrar no FOMO e você vai estar em all-time high. Então, construa técnicas. Perdeu essa movimentação? Espere o próximo ônibus passar. Quando esse ônibus passar, aí sim você entra dentro da próxima movimentação. Bom, antes da gente analisar aqui Solana e Ether, eu quero falar para você que eu não sou um crítico de Solana, tá? Inclusive, eu comprava Solana em julho de 2023. Olha só, estratégias de DCA aplicadas em Solana, quando Solana estava em $21, $15, $19, $20, $23. Olha só, eu gosto muito do ecossistema da Solana e para mim é o ecossistema mais fácil da gente utilizar. A carteira Phantom, cara, ela é incrível, muito melhor do que a MetaMask e a Solana, cara. Se usar o Radio é muito melhor do que você usar outras DEX, por exemplo. Eu invisto em Solana, eu invisto em Radio, eu gosto bastante do ecossistema. Mas eu quero te dizer aqui, sem amor nenhum, sem colocar na mesa se é um bom projeto ou não, se tem fundamento ou não, cada ativo ele tem o seu momento. O momento de você comprar, você surfar uma movimentação e o momento de você se desfazer daquele ativo e você rotacionar o seu capital. Se você sempre estiver investindo no ativo que está no topo, cara, você não vai ter grandes performances na sua carteira. Você não deve comprar os ativos que eles estão subindo com muita força. Você deve comprar os ativos que eles estão formando fundo e que eles ainda não subiram. Entenda, eu sou um investidor de Solana, só que esse não é o momento de Solana. O momento de comprar Solana, ele foi no ano passado, em junho, em julho, quando estava em $20, até mesmo um pouco depois ali de ter subido. Agora não é o momento da gente olhar para Solana. Olha só, se a gente analisar o gráfico Sol/Ether, a gente vai ver a performance de Solana perante ao Ether. Solana está ganhando performance aí perante ao Ether desde junho de 2024. Repare que dentro desse gráfico aqui, a gente teve um rompimento de uma máxima, ou seja, Solana está ganhando muito valor perante ao Ether. Saiba que todo ativo que tem um market cap menor do que o anterior e tem menos tempo de mercado, é comum que ele venha ganhar mais território. Pensa só. Antes da gente ter todas as altcoins, a gente só tinha o Bitcoin. Então, 100% do market cap era do Bitcoin. A partir do momento que a gente tem um novo ativo ali acontecendo, vamos colocar Ether, por exemplo, a gente sai dessa dominância de 100% e a gente distribui um pouco do market cap para o Ether. Então, a dominância do Bitcoin, automaticamente ela cai, a dominância do Ether, ela automaticamente sobe. Quando a gente tem um novo ativo performando melhor ainda, sei lá, Chainlink, Solana, qualquer outro ativo, ele está drenando uma fração, uma parte do market share do mercado. Por isso
É comum que quando a gente tem um novo ativo performando, ativo que tem pouco tempo de tela, por exemplo, a gente vê ele ganhando dominância perante aos outros ativos, beleza? Esse é um primeiro ponto importante. Bom, entendendo isso daqui, quando a gente analisa o price action, a gente viu um rompimento dessa região. Ótimo, Solana subiu com muita força nos últimos dias perante ao Ether. Só que, quando a gente analisa isso daqui, a gente sabe que o RSI ele estourou para sobrecompra. Se o RSI estourou para sobrecompra, significa que nós já estamos entrando dentro de uma região onde haverá um interesse de distribuição. Significa que é exatamente esse candle cravado aqui? Não, porque a gente ainda não teve um candle de reversão. Se esse candle ele engolfar, esse candle vermelho de hoje, ele engolfar o de ontem aqui, por exemplo, a gente pode começar a acreditar que ele é um candle de reversão. Mas saiba que dentro dessa região aqui, ela já está marcada como a região de topo. Por que ela já está marcada como a região de topo? Porque a RSI já chegou em sobrecompra. A gente pode ainda aqui ter uma divergência dentro do RSI, que ele vinha formar um topo mais baixo que esse topo aqui, enquanto quando a gente olha para esse gráfico Sol/Ether, ela formar um topo mais alto que esse topo anterior. Se a gente tiver essa formação aqui com essa divergência e um candle de reversão, a gente tem uma certeza maior de que nós formamos topo. Mas isso daqui já é o primeiro sinal de formação de topo. Entrar em sobrecompra junto com um primeiro candle aqui, eu ainda não vou considerar esse candle, mas hoje à noite você pode analisar, né? Eu vou analisar ele aqui. Se ele engolfar o candle anterior, a gente já tem um grande sinal aí de distribuição. Isso significa que esse é o momento de você trocar Ether por Sol? Obviamente que não, isso os amadores farão, as pessoas mais novatas. Quando que vai ser o momento de você trocar Ether por Sol? Quando a gente tiver o RSI em regiões mais baixas, pode ser na região de 50 ou quando ele estiver em região de sobrevenda. Aí aqui é o momento da gente trocar Ether por Sol. Ou se esse gráfico retrair e fizer exatamente um candle de reversão no rompimento do topo que ele teve. Entende? O mercado ele anda em ondas. Essa é a onda eufórica que nós estamos vivenciando nesse momento. Hoje, todo mundo só sabe me perguntar sobre Solana. Por que você não está olhando para Solana nesse momento? Por que, olha só, pode analisar Solana, olha só, pode analisar Radio? Esse é um momento eufórico. Você não quer comprar os ativos no momento eufórico, você quer vender os ativos no momento eufórico, beleza? Entendendo isso daqui, entendendo que Solana ela ganhou um valor perante ao Ether e ela não vai andar em linha reta, porque a alta ela não é infinita, ela se movimenta em ondas e não simplesmente em linha reta, é topos e fundos, tudo bem que faz topos e fundos ascendentes, não tem problema nenhum, mas você sabe que se movimenta em ondas. Se se movimenta em ondas, você vai comprar exatamente aqui em cima, você vai trocar os seus Ethers por Sol exatamente aqui em cima? Não. Você não vai fazer isso, porque a chance de você vir aqui em cima e colocar a estrela no topo da árvore de Natal, ela é muito grande. Então espere haver uma retração. Ah, mas está performando melhor. Ótimo, essa movimentação ela não é sua. O ônibus ele já passou. Espera o próximo ônibus e na próxima retração, na próxima retração, você troca os seus Ethers por Solana. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for analisar aqui o gráfico de Solana, por exemplo, a gente vai ver que nesse momento Solana, aqui em termos de preço mesmo, ela está em uma região de resistência, certo? A gente tem essas linhas de tendência de baixa aqui e nós estamos dentro de uma região de resistência, com um RSI entrando em sobrecompra. Aqui, Solana pode romper, mesmo que Solana faça um rompimento dentro dessa região aqui e ela vá buscar patamares mais altos, aqui não é o momento de entrar, porque o RSI ele está em sobrevenda. Agora, quando a gente compara o price action de Solana, por exemplo, com Ether, a gente já vê um cenário completamente oposto. Ether está em região de suporte e não de resistência, com o RSI em 50. E se a gente descer para o intradiário, dentro de 4 horas, por exemplo, a gente tem uma formação de fundo duplo com divergência dentro do RSI. Aqui você compra Ether e não Solana, porque se a gente olhar para o price action de Solana dentro do 4 horas, olha só,
a gente já começa a ver divergências de sobrecompra. Topos mais altos do que o anterior, enquanto a RSI está com um topo mais baixo do que o topo anterior. Simples assim. Jogando um jogo de saber em qual ativo você vai investir, olha só, esse jogo aqui que eu contei para você não é para aquelas pessoas que gostam de acumular 10 bons projetos. Acumular 10 bons projetos é super fácil. Você escolher 30% em Bitcoin, 20% em Ether, 10% em Solana, 5%, cara, isso é muito fácil de você fazer. O difícil é você rotacionar o seu capital. O difícil é você se proteger no momento certo. O difícil é você ter uma visão de se expor em Bitcoin durante uma fase que ele vai ganhar dominância e depois você se expor em outro ativo que ele vai ganhar dominância também. Esse é o jogo que eu escolhi jogar. O meu capital, ele não fica engessado. O meu capital, ele é rotativo. Tem os momentos que eu invisto em altcoin? Tem. É esse o momento? Não, a maior parte da minha carteira, ela estava concentrada em Bitcoin. Subi o ciclo inteiro com a maior parte das minhas posições em Bitcoin. Fui um super crítico do Ether e nesse momento, sem amor nenhum, sem apego nenhum por nenhum dos ativos, eu vejo que Ether está em uma oportunidade. Então, nesse momento, eu parto para investir em Ether. Olha só, o jogo de um analista profissional, ele é comprar com baixo risco e vender com alto risco. Isso não tem nada a ver com comprar barato e vender caro. Comprar barato e vender caro é uma consequência de você comprar com baixo risco e você vender com alto risco. Você não entra em ativos com alto risco, em formação de topo, em resistência, com divergências. Você busca ativos com baixo risco, que são ativos que estão em suportes, com divergências em sobrevendas, por exemplo, ativos que o mercado não quer naquele momento, beleza? Você sempre tem que andar contra o mercado. Isso, caso você realmente queira fazer lucros absurdos. E olha só fazer um comparativo aqui com você, tá? Essa daqui é a performance do Ether perante ao Bitcoin após o halving que nós temos. Quando a gente olha ali pro segundo halving que nós tivemos, que é em azul aqui, e pro terceiro halving, e foi exatamente o verde que nós temos aqui, a gente está falando em momentos onde o Ether ele perde valor para o Bitcoin durante um determinado período. Esse é o momento que nós estamos vivenciando agora em preto. Veja que Ether está perdendo valor para o Bitcoin nesse momento pós-halving. Entenda que movimentações futuras são movimentações onde Bitcoin ele busca um novo all-time high, tá? E eu não olho só para halving para definir qual que é o ciclo do Bitcoin, mas isso daqui é um movimento que acontece no mercado. O Bitcoin ele ganha dominância enquanto ele está descobrindo um novo all-time high. Depois que ele encontra uma zona de resistência, o capital ele começa a rotacionar, ele começa a fluir. Esse capital ele primeiro vai passar pelo Ether, sim, depois ele vai passar para os outros ativos. Entenda, todos os ativos eles têm o seu momento. Hoje é o momento do Ether? Não, porque ele não está performando. Hoje o momento é do Bitcoin e da Solana. Só que você entende que já faz um longo período que esses ativos estão performando bem. Bitcoin ele já subiu bastante, Solana já subiu bastante, inclusive os dois estão em zona de all-time high. Esse não é o momento que você olha para esse ativo. Você olha para esse ativo em junho, quando ele estava lá nos $20, por exemplo, não agora. Agora você olha para o ativo que não performou legal, porque esse ativo ele tem um potencial de performance aí pela frente. É engraçado, né, que aquelas pessoas que analisam sempre o fundamento do ativo nunca conseguem explicar, né, por que Ether não está performando bem, por que Solana está performando bem, até mesmo por que Cardano performou bem no ciclo passado. É simples, porque fundamento não faz preço. Bom, quando a gente olha o capital rotativo também, a gente sabe que primeiro o capital ele vem no Bitcoin, a linha laranja aqui, depois ele vai fluir para Ether. Veja que Ether em azul, o capital, ele sobe bem depois do Bitcoin subir, encontrar novo all-time high. 2018, 2021 e nesse momento o Bitcoin está subindo na frente, mais uma vez repetindo os ciclos passados, beleza? Por conta disso, eu olho bastante para esse ativo nesse momento. E olha só, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, uma carteira minha na prática é que eu faço a rotação de capital e
a proteção nos momentos certos, tá? Você não vai encontrar uma carteira engessada. Compre 30% aqui e fica rodando, porque daqui 10 anos você estará no lucro. Sai fora, cara. Meu jogo é de rotacional capital. Não tenho amor nenhum, apego nenhum por nenhum dos ativos, nem por Bitcoin, nem por Ether, nem por Solana. O único apego que eu tenho é por multiplicação do meu patrimônio. Se você quer copiar uma carteira minha, simples, eu faço, você copia. Simples assim. Entra para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Esse link te direciona para uma página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Mas basicamente, eu vou analisar o mercado, eu vou ver tudo isso e eu vou decidir o que eu vou fazer com o capital. E você vai simplesmente copiar e colar. Simples assim. Não é um curso, não estou para te ensinar absolutamente nada lá dentro. Eu estou lá dentro para fazer você copiar e colar as minhas decisões. Ponto final. Beleza? Bom, e desejo um ótimo final de semana e eu te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Esse vídeo fez sentido para você? Deixa o seu like. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta no canal amanhã. Amanhã não, segunda. Valeu!